boa tarde, boa noite no caso. Eu sou a Andressa Boa noite, eu sou o Guilherme. e hoje nós vamos fazer uma entrevista. Vamos lá, Guilherme. Fala pra gente um pouco do seu trabalho aqui no PAC. Então, aqui no PAC eu trabalho no programa Jovem com Futuro, que é um programa de formação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade. Então, eu trabalho dando aula de matemática, eu já estou no meu quinto semestre aqui. Caramba, bastante tempo, É, né? um tempinho já. Pra você, qual é a maior dificuldade de trabalhar aqui? Eu acho que a maior dificuldade é mais com o estímulo dos jovens. Então, eu já trabalho com uma disciplina que tem um mito por trás dela, né? Então, aulas de matemática, tipo, todo mundo quer fugir. E aí, aqui, meio que a gente funciona, muitos alunos que entram aqui estão estudando no mesmo tempo que estão fazendo o curso. Então, ele já tem aula de matemática na escola. E aí, quando chega e fala, ó, você vai ter aula de matemática no curso também. Então, tentar promover esse interesse pela matemática de novo, a mais do que eles já fazem, então acho que é o grande desafio que a gente tem. Então, tem que ser uma relação dia a dia para a gente estimulando, não, mas a gente vai fazer uma coisa diferente da escola, e aí a gente tenta melhorar essa questão. Eu imagino a luta. Se você fosse dar uma dica para uma pessoa que pretende atuar na área em um ambiente com grandes projetos, assim, igual o PAC, qual dica você daria? Acho que a dica é diversificar a sua abordagem, sabe? Porque muita gente, quando se forma, sei lá, vai ser professor, ela tem muito a ideia centrada no currículo. Eu tenho que fazer isso, nesse momento eu tenho que ensinar tal coisa, eu tenho tanto tempo. E num espaço que não é formal, igual aqui no PAC, a gente está em constante mudança. Então, uma coisa funciona com uma turma, outra não funciona com a outra. Então, a gente tem que estar adaptando as coisas a todo momento. Então, uma dica é deixar esse espaço de abertura mesmo, sabe? Eu vou fazer dessa forma, mas se meus alunos precisarem que eu trabalhe de outra forma, eu também consigo. Então, ser uma pessoa flexível, eu acho que é extremamente importante. O que você acha que mais te marcou em trabalhar aqui, como pedagogo, educador social, no seu caso, educador social? Levando em conta a área que eu estou trabalhando, eu acho que a transformação na vida dos alunos é uma coisa que marca muito, né? O nosso programa ele é uma formação muito rápida, então acho que no máximo o aluno fica com a gente um ano. E aí tem alunos que eu lembro que eu estava dando, sei lá, algum tempo atrás estava dando uma aula de como fazer uma conta de mais, então uma revisão. E hoje em dia esse aluno está numa grande empresa, numa vaga de aprendiz e tá se dando super bem, está conquistando as coisas que eles querem, então eles compram tênis que queria, fazem inúmeras coisas que naquela época que a gente se conheceu, tipo, para eles era uma coisa que não era realidade. E aí a gente vê pessoas que tinham uma dificuldade tão básica num lugar tão legal, então é muito gratificante. Eu imagino. Quais impactos você acha que os projetos do PAC causam nas pessoas e no nosso bairro? Acho que são vários impactos. Então, o primeiro que eu já falei é essa questão de ter renda. Eu acho que tem um impacto muito importante que é de direitos humanos mesmo, sabe? Porque a gente sabe que, teoricamente, tá tudo garantido pela lei, pelo Estado, mas a gente sabe que na realidade não é isso. Não funciona desse jeito. Então tem vários programas que não chegam para várias pessoas. Então tem o PAC, então tem gente que se alimenta por conta das doações que o PAC dá. Tem gente que resolve problemas com os filhos, de violência, de vários aspectos, por causa de ações do PAC. Então acho que o principal impacto que o PAC traz é a cidadania mesmo. Coisas que teoricamente estão garantidas, que na realidade não são garantidas. E aí o PAC tenta quebrar essa diferença. Como funciona a parceria com relação à educação formal e informal aqui? Para você, elas se complementam? Eles dentro da escola, eles aqui dentro? É um trabalho conjunto? Eu acho que é totalmente conjunto, mas que a gente não se relaciona diretamente, né? Então a gente sabe que na escola existe um currículo, então, sei lá, para ensinar uma coisa de matemática tem 6 aulas de 45 minutos. Se o aluno aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, vamos para a próxima. E aí eu acho que o PAC se complementa porque a gente consegue reviver esses conteúdos com um tempo maior e com aquela coisa que eu falei de personalizar o conteúdo para o aluno. Então, se o aluno tem muita dificuldade, sei lá,
em divisão, a gente consegue pegar um tempo maior para fazer várias vezes e treinar bastante, coisa que na escola não acontece. Então a gente não se conversa diretamente assim, vamos fazer uma ação juntos, mas eu acho que os conteúdos se complementam. Enquanto a escola tem que ser muito rápida por diversas questões, aqui no PAC a gente consegue acompanhar o tempo deles. Preencher os espaços que ficam vazios. Sim, isso é maravilhoso. Você pode nos explicar o papel do educador social e como ele contribui com os trabalhos aqui? Então, acho que no geral é uma coisa meio complexa, mas para resumir, acho que o educador social, ao mesmo tempo que ele traz os conteúdos que estão definidos, por exemplo, na minha formação, a gente tem que trabalhar tais conhecimentos. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele tem uma visão social. Então, uma coisa que está muito clara para mim, que antes não era, é que, por exemplo, eu tenho um aluno que ele passa fome em casa. E aí, se eu exigir dele que ele chegue aqui e aprenda a dividir tudo certinho e me entregue uma conta super bonitinha, isso não faz sentido nenhum. Porque uma pessoa que não tem alimentação garantida, por exemplo, ele não sabe se ele vai comer quando ele sair do curso. Não tem como eu pedir para essa pessoa, faz isso do jeito certinho, tudo bonitinho. Então, acho que o papel do educador social ao mesmo tempo que ele ensina, ele tenta ajudar essa pessoa a ter as condições básicas para aprender. Então, não é só falar, toma aqui o conhecimento e se vira. Isso, você promover uma condição mínima para aquela pessoa falar, tá bom, agora eu posso tirar as preocupações de outras coisas e focar em uma coisa que eu preciso aprender. É um desafio muito grande, às vezes dá para fazer, às vezes não, mas eu acho que a grande diferença é essa. Então esse profissional atua para promover o bem-estar e assim promover o aprendizado dos alunos. Última pergunta. Eu já sei que o educador social e o pedagogo precisam trabalhar juntos, mas para você, qual é a maior relação entre os dois? Eu acho que é de suporte, né? Por exemplo, eu venho de uma área muito específica, então eu fiz a faculdade de licenciatura em matemática, mas sei lá, a licenciatura acho que foi 5% da faculdade, o resto era muito exato. E aí eu acho que a formação de pedagogia ela tem um olhar mais abrangente quando a gente está falando dessa parte. Então, acho que a troca que existe é principalmente sobre como abordar os alunos e sobre metodologias também, porque às vezes eu sei o assunto, mas eu falo, putz, como que eu vou aplicar isso? Eu não vou ficar na lousa, sei lá, 3 horas falando de uma coisa e os alunos anotando. Então, acho que a área da pedagogia ela traz mais de abordagem, assim, sabe? Entende mais do ator-aluno e do professor e como que aquela relação vai acontecer. Então, acho que, por exemplo, aqui no PAC a gente tem uma figura da área de pedagogia, então meio que é um apoio para a gente de, eu estou com dúvidas de como que eu faço isso. Aí eu posso consultar e a gente troca e tenta sempre fazer uma aula diferente, porque se eu fizer uma coisa igual da escola, não vai sobrar ninguém aqui, né? É isso, muito obrigada pela sua participação. Valeu. Tchau, gente. Oi, gente, eu sou a Andressa. Oi, eu sou a Amanda. E hoje nós vamos fazer essa entrevista para vocês. Amanda, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho aqui no PAC. Bom, aqui no PAC eu trabalho dando aula de gestão empresarial para jovens em situação de vulnerabilidade. Aqui o meu foco, o meu objetivo principal é conseguir mostrar para eles o mundo além daquele conhecido que é dentro da comunidade. Então, com as aulas de gestão empresarial, a gente está no nosso dia a dia tentando mostrar para eles outras realidades, principalmente nessa área administrativa, que muitas vezes eles não teriam esse acesso. Geralmente esses cursos eles são caros, ou você paga material, ou você paga mensalidade. E aqui a gente dá essa formação de forma gratuita, eu dou especificamente gestão empresarial. Legal. Para você, qual é a maior dificuldade de trabalhar aqui? A maior dificuldade é a gente manter esse aluno. O objetivo do curso é a gente fugir um pouco da taxa de empregabilidade, o bico que a gente conhece, o subemprego. Então esse é o nosso foco principal. Só que, e ao mesmo tempo que ele é o nosso foco principal, fugir dele, ele é um grande vilão dentro da nossa comunidade. Então muitas vezes o jovem ele não tem 6 meses para fazer um curso, porque a família dele nesse momento tem outras necessidades. Então a nossa maior dificuldade nesse momento é conseguir manter o jovem
dentro do curso, sem desistir. A gente tenta fazer várias estratégias, a gente tem um convívio diferente com esse jovem, a gente tenta ter uma conexão diferente com eles, com a família, mas quando aperta muito essa questão salarial, é muito triste ver esse jovem tendo que desistir para entrar num bico, sabe? E saber que, tipo, talvez a partir dali ou ele fique só naquilo, ou ele pode ir para caminhos muito piores. Eu acho que isso é uma grande dificuldade da gente. Qual dica você daria para uma pessoa que pretende atuar na sua área em um ambiente com grandes projetos, como o PAC, assim? A pessoa ela tem que gostar de trabalhar com pessoas. E quando eu falo trabalhar com pessoas, é trabalhar também com os problemas que as pessoas trazem, sabe? É muito gostoso, é gratificante. Se quem quiser fazer isso, né, a dica é goste de trabalhar com pessoas e goste de fazer com que essas pessoas gostem de estar ali junto do caminho delas, sabe? Pra mim, eu já trabalhei em outras áreas também, já trabalhei com criança, já trabalhei, enfim. No fim das contas, tudo se resume a algo. Eu gosto muito de conhecer aquela pessoinha lá no início, que ainda não sabia muita coisa, e fazer parte dessa jornada, e quando a gente chega numa conclusão, numa formatura, ver tudo que essa pessoa aprendeu e saber que eu faço parte disso. Eu acho que essa é uma das coisas mais gratificantes, sabe? Então tem muito a ver com isso, com você estar nesse desenvolvimento humano e você conseguir entregar o seu máximo para essas pessoas, sabe? Então se você quiser ver se você consegue entregar seu máximo, você gosta de trabalhar com pessoas, que você gosta de participar de resultados e melhorias na vida das pessoas, super faz sentido trabalhar nesses projetos. Não é fácil, mas esse é um grande incentivo. O que você acha que mais te marcou em trabalhar aqui, seja como pedagogo ou educador social? O que mais me marca, na verdade toda vez me marca isso, tem a ver até com a última resposta, tem muito a ver com o objetivo final. Então a gente faz todo o processo, no final eles fazem o TCC e apresentam. São 2 momentos que sempre me marcam, que são as apresentações do TCC e ver eles ali que começaram comigo no início do semestre, apresentando uma área inteira, falando com tanta propriedade, e também ao final, quando a gente faz a festa de formatura, ver os pais dele aqui. Na última formatura teve até uma mãe que emocionou muito a galera, porque ela contou que o filho dela perdeu a visão do olho quando era criança ainda, então a partir disso ele nunca mais quis interagir com ninguém, ele sempre era muito, muito na dele. E aqui a gente vê esse menino abrindo, sabe, falando, conversando, apresentando um trabalho, sempre muito dedicado, e ela falou assim que foi a primeira vez que ela viu ele chegando em casa falando: mãe, vem aqui, me ajuda porque eu preciso estudar algo. Aquilo ali foi fantástico pra gente, sabe? Aí ela agradeceu e tal, mas assim, é justamente isso, é a transformação que a gente faz, eu acho que é isso que marca, a transformação que a gente consegue fazer com pequenas coisas, porque pra mim isso é tão pequeno, pensando na vida inteira dessa galera, sabe? Na vida deles, enfim, essas finalizações são muito, muito legais. Eu imagino. Quais impactos você acha que os projetos do PAC causam nas pessoas e no nosso bairro? Bom, o PAC em si, ele tem esse foco de tentar diminuir alguns tipos de vulnerabilidade. E quando eu falo diminuir, é que a gente não vai acabar com essas vulnerabilidades, porque tem a ver com a construção social. Mas a gente tenta impactar o máximo possível diminuindo alguma delas. Então, lá no Jovem do Futuro, que é onde a gente trabalha, o nosso foco é diminuir a vulnerabilidade de empregabilidade. Só que no meio tempo, a gente também envolve diminuir a... Meu Deus, tá me mandando mensagem, desculpa. Depois eu vou ter que cortar isso, né? Deixa eu voltar. Enfim. Então, aqui no Jovem do Futuro, além de diminuir o impacto vulnerável de empregabilidade, fugir de bico, a gente também tem o foco de diminuir, de diminuir a vulnerabilidade acadêmica. Porque muitos dos nossos alunos, eles chegam sem saber fazer uma conta, às vezes é uma conta simples de menos, que pra mim é muito simples fazer, mas eu não sei tudo que esse jovem ou a criança passou, que acabou não entrando na cabeça dele. Questões de português, muitos deles nunca tiveram acesso ao computador, eles sabem o que é, mas sei lá, eu vi meu primo usando, eu vi meu amigo usando, mas eu nunca usei. Então a gente começa a abrir esses espaços, porque não é só chegar e ensinar sobre gestão empresarial. Tem outras coisas que estão ali no meio, então não adianta mandar o jovem para uma vaga muito legal se ele não consegue fazer um texto. Sim. Então quando eu falo do impacto, principalmente eu olho muito o impacto que o Jovem Futuro tem a gente tenta sanar algumas vulnerabilidades, diminuir elas com empregabilidade e também essa parte do estudantil. E uma coisa muito legal nos nossos dados é que assim, depois que o aluno termina, a gente manda eles para essas vagas. Então
Então a gente tem 84% de assertividade, nossos alunos estão trabalhando atualmente, os que já se formaram. E qual que é o impacto nisso? Muitas vezes eles representam 70% de aumento na renda da família. Então essa é uma coisa assim grandiosa, sabe? Não são 6 meses de curso. É o que está acontecendo depois, são os alunos vindo aqui falando, professor, eu passei na entrevista, estou muito feliz, porque agora, sei lá, vou conseguir comprar uma coca para mim sem pedir para minha mãe, sabe? Isso é fantástico. Eu imagino. É um processo que vai levando pra vida. É um processo e não tem como ser de uma hora para outra. Uma vez chegou um rapaz até que falou assim, o PAC não dá mais cesta. E uma coisa que eu sempre tive muita consciência, o PAC não dá cesta. O PAC ele tem que entender por que você precisa dessa cesta e vamos trabalhar em cima para que você não precise mais da cesta. Que agora você tenha a sua própria autonomia de ir lá e fazer a sua compra e comprar suas coisas. Não depender só de uma cesta básica, né? E sim conseguir comprar algo muito mais coisas para sua casa. Tipo, a gente é bem nesse né? Como funciona a parceria com relação à educação formal e informal aqui? Para vocês, elas se complementam? Pra gente complementa, os alunos eles sempre comentam que eles começam a ir muito melhor na escola quando quando eles começam aqui, mas eles falam que aqui eles aprendem mais do que na escola e que as aulas é que são mais legais que na escola. Outra forma que a gente tenta complementar, a gente sempre tenta entrar muito em contato com as escolas mesmo. Então, recentemente, até como foi feito nesse semestre, a gente foi em uma escola, visitamos as salas para tentar resgatar os alunos. Só que eu acho que as escolas ainda não percebem esse impacto que tem, sabe? Eles ainda não entendem o que esse curso agrega na formação do aluno também na escola. Mas a gente sabe que muitas coisas que acontecem na escola impactam diretamente aqui. E a gente tem que trabalhar o máximo possível disso. Então, por exemplo, a gente tem aula de matemática, e aí o professor ele tem consciência de, olha, os nossos alunos que estão chegando aqui, eles estão, sei lá, no segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, tem um básico que eles já deveriam saber e a gente trabalha em cima disso, sabe? Mas é muito mais desse complemento. Agora, ter um contato direto com a escola, infelizmente, a gente não tem 100%. Imagina quando a gente vem. Na sua opinião, qual a importância da formação do pedagogo para atuação em espaços não escolares? Bom, eu acho que é muito importante o fato de que a gente tem uma autonomia um pouco maior e a gente talvez, e olha que isso aqui é uma ONG, a gente não tem tantos recursos, mas eu sinto que eu tenho mais recursos aqui do que numa educação formal. Infelizmente, os professores, eu acho que os professores de educação formal, eles têm muito um brilho no olhar também, mas chega uma hora que, infelizmente, por conta do sistema que a gente tem educacional, eles ficam saturados. E aí eu vejo muito essa diferença, sabe? Então, o professor que atua numa escola, ele não tem mais o mesmo engajamento, não tem mais a mesma motivação, porque, cara, tudo que eu quero fazer, o sistema não deixa, eu não tenho tempo, não tenho recurso, eu tenho um monte de prova para corrigir, eu tenho que levar para casa, eu não tenho mais vida. Eu vejo muito dessa forma. Enquanto isso, aqui a gente tem uma autonomia um pouco maior para lidar com tudo isso. Então, é uma atividade diferente que a gente quer fazer com os alunos, é uma conversa diferente que a gente quer ter. E uma coisa que eu sinto até diferente, até numa reunião de pais, a gente tem um pouco mais de pais presentes nas reuniões do que quando a gente vê num dia de reunião de pais na escola. É um outro que vai, tipo, uma sala de 45 pessoas até vai aparecer 10 pais. Ou menos, que é muito pouco, sabe? Então, eu vejo que a gente acaba tendo uma autonomia muito maior. E eu sinto também, justamente porque a sala não tem tantas pessoas assim, né? Ou, na verdade, se tivesse 45, tá ok. O problema são 10 salas com 45 cada uma. Então, a gente tem uma conexão maior com o aluno, sabe? Não é tipo só os 3 alunos que sentam na frente e participam. A gente consegue conhecer todos eles, a gente consegue conhecer a família deles, principalmente quando eles são presentes. Eu acho que essa é uma coisa fundamental e diferencial do nosso dia a dia. Qual o seu papel como pedagoga, no caso, aqui na instituição? Bom, na função de professora de gestão empresarial, meu papel é justamente elaborar essas aulas. Eu também sou a pessoa responsável por coordenar o TCC dos alunos, então no finalzinho eles apresentam o TCC, a gente está até chegando agora na reta final, a gente fica um mês intensivo. Eu fico um mês em sala de segunda a sábado, a gente começa a aula até de sábado. E eu acho que é esse comprometimento, sabe? Eu sei que eu preciso vir, eles estão vindo para um propósito, eu venho pelo propósito também. Então, os meus papéis, eles estão muito em volta disso. Então, é avaliar o quanto que esses alunos aprenderam. Eu tento fazer o máximo, apesar de ser muita teoria, eu tento fazer o máximo possível ser uma aula diferenciada, ser uma aula mais interativa, para ver se entra melhor na cabeça deles. E tentar
diminuir o máximo possível desse ambiente escolar que eles têm, né? Então, eu acho que essas são um pouco das minhas funções aqui. A última pergunta. Eu já sei que o educador social e o pedagogo precisam trabalhar juntos, mas para você, qual é a maior relação entre eles? Olha, a gente está sempre se conversando. A gente está sempre se conversando, e eu estando nesse papel de educador social e pedagoga, né? A gente conseguir realmente olhar para o nosso aluno, olhar essas vulnerabilidades que eles têm. E eu acho que é algo muito legal que a gente faz como educador social, é entender cada um na sua subjetividade. Então, eu já tive alunos aqui que eles super tinham recursos, que a vida deles era muito tranquila, eles não dependiam de condução nem nada para poder vir, porque estava tudo bem. Enquanto isso, eu tinha alunos que me mandavam mensagem falando que não ia poder ir porque eu tenho que fazer um bico, porque hoje não tenho que comer lá em casa, sabe? E aí a gente fica naquela coisa, tipo, vou dar falta, não vou, a atividade que perdeu e tal. Então, eu acho que é olhar a subjetividade de cada um e conseguir, agora no lado pedagógico, conseguir pensar naquele entorno para que todo mundo consiga seguir junto, sabe? O que é muito difícil, porque cada um realmente tem o seu jeitinho, tem as suas situações, mas a gente tem que estar trabalhando em cima disso. Então, assim, tem alunos meus que às vezes eu tenho que sentar e mudar prazo. Tem aluno meu que eu preciso cobrar e ser mais rígida mesmo, porque não teve uma rigidez na vida precisando, sabe? Então a gente meio que acaba mesclando muito nessa coisa doida aí, tá tudo certo. Você entendeu de cada um, né? Nossa, acho que deve ser tão complexo. É complexo, mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar melhor com isso. A gente vai aprendendo. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho aqui dentro. Obrigada. Oi, gente, eu sou a Andressa, do Grupo Bases, e eu tô aqui hoje com a Maria, eu sou coordenadora do POP, do Programa de Oficinas do PAC. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com algumas perguntinhas. Vamos lá, Maria. Fala pra gente um pouco do seu trabalho aqui no PAC. Bom, atualmente eu coordeno algumas oficinas daqui do PAC. Entre essas oficinas, temos oficinas internas e oficinas externas. Então, eu ajudo os professores que não são formados em pedagogia, né, a organizar esse currículo, vamos dizer, aqui dentro do POP. Hoje nós não somos educação formal, né, aqui a gente exerce educação informal, que não tem um currículo escolar, mas a gente procura adequar todas as atividades, então eu ajudo os professores com isso. Fora que também tem a questão de matrícula das crianças, né, faltas, esses controles administrativos também eu faço parte. Aqui. Pra você, qual é a maior dificuldade de trabalhar aqui? Eu acredito que seja o contato com os familiares, a presença dos familiares nesse espaço. Por não ser um espaço formal, né, não ser uma escola, a gente acaba encontrando mais dificuldade para poder estreitar os laços aí com as famílias. Não todo mundo quer participativo. Não são todos que são participativos. Hoje, inclusive, a gente está buscando os pais para poder preencher uma autorização. E já fazem 3 semanas que a gente está nesse processo. Faltam ainda 30 familiares assinarem. Então é um processo muito de formiga, a gente tem que ficar todos os dias mandando mensagem para eles, é bem difícil. Eu imagino mesmo. Qual dica você daria para uma pessoa que pretende atuar na sua área em um ambiente com grandes projetos, como aqui? Bom, eu acho que tudo é um processo, então eu acho que para uma pessoa chegar aqui onde eu estou, seria interessante ela aproveitar, se for pedagoga, aproveitar todos os estágios, né? Conhecer um pouquinho de educação infantil, de fundamental, né? Ter curiosidades de educação em espaços não escolares também. Acho que essa é a minha dica, aproveitar um pouquinho de tudo, porque aí a gente consegue ter uma bagagem. Aqui mistura tudo. Aqui mistura tudo. Atualmente a gente tem de crianças de 6 até 14 anos e 11 meses, né? Então, a gente está, querendo ou não, saindo ali da educação infantil e eles estão entrando aqui, né, também. Sim. Então, acho que é bacana ter esse aporte, essa experiência em vários níveis escolares. Porque eles são bem diferentes. Muito.
4. O que você acha que mais te marcou em trabalhar aqui, seja como pedagogo ou educador social? Olha, eu acho que o que mais me marca todos os dias é encontrar cada história, uma história diferente. Então, é um desafio também, né? Mas eu acho que por a gente estar num espaço de vulnerabilidades, 1000 vulnerabilidades, né? Não só social, mas temos outras vulnerabilidades também. Eu acho que isso é o que vem me marcando e como eu ando administrando isso, né? Porque a gente tem que saber separar. Então, acho que é o que mais me marca hoje. Eu acho que pra mim seria a parte mais difícil. Seria saber difícil. separar. Eu tenho uma característica que eu acabo sendo um pouco mais, vamos dizer, fria. Então eu consigo separar. Mas é difícil separar, né? A gente vê história de criança e depois vê a história da família. É muita coisa, né? Mas eu acho que isso é o que acaba marcando, assim. E principalmente que apesar de todas as dificuldades, essas famílias, assim, a gente vê que eles reconhecem nosso trabalho, né? Eu acho que vai marcando a gente. Não só vocês, eu tenho certeza que eles também. Quais impactos você acha que os projetos do PAC causam nas pessoas e no nosso bairro? Eu acho que aqui no nosso bairro, especialmente esse perímetro, a gente só tem uma escola e o PAC. Então eu acho que é um impacto enorme a gente ter um lugar onde crianças, adolescentes, e lá no JCF, por exemplo, ter um espaço, né, que pode ser usado no contraturno escolar, que pode ser usado de uma maneira mais proveitosa. Então acho que esse é o maior impacto do PAC aqui nessa região, nesse bairro. Trazer cultura, né, de diferentes culturas, né, não só a cultura do bairro local, mas trazer outros tipos de cultura, oficinas diferentes, né, a própria formação dos jovens, eu acho que é essencial também. Então eu acho que esse é um impacto grande, assim, mudar um pouco o contexto social e tentar despertar, é pouco, mas tentar despertar aí a vontade de ser melhor, né, eu acho que acaba O interesse colaborando. também de buscar mais coisas diferentes. Sim. Como funciona a parceria com relação à educação formal e informal aqui? Para você, elas se complementam? Olha, eu acho que elas se complementam, mas elas ainda não estão no mesmo barco, vamos dizer. Aí a gente está do lado do QEC, que é a escola onde a maioria das crianças estudam. A QEC é aqui do lado, tá, gente? É literalmente perto. A gente encontra muita dificuldade para poder ter um diálogo muito bom com a escola, Sim. né? Na teoria, seria incrível. Na Na prática é mais difícil. Você não é a primeira pessoa que responde isso, tá? É mais difícil, mas é um desafio, mas a gente vai fazendo o que pode, né? Sim. Quando a gente encontra demandas que, por exemplo, a gente hoje oferece um curso aqui de reforço. Quando a gente percebe que as crianças estão tá muito difícil, tem muitas demandas escolares, a gente vai lá tentar questionar o que está acontecendo, né? Tá tendo reforço na escola, será que dá para incluir essa criança? Então a gente vai tentando fazer dessa maneira. Mas ainda tá no processo. Sim, quem sabe um dia. Na sua opinião, qual a importância da formação do pedagogo para atuação em espaços não escolares? Você como pedagoga. Eu acho que é essencial ter um pedagogo, não que a pessoa, por exemplo, a Alcione é professora de balé, ela entende muito de balé, mas eu acho que quando você vai montar uma oficina, você tem que ter objetivo, você tem que ter, né, justificativas, você tem que atingir de alguma maneira essas crianças. Então eu acho que o pedagogo ele vai ajudando o oficineiro, né, a fazer essa construção. Vai qualificando ainda mais o serviço que eles entregam aqui, que são maravilhosos. Sim. Acho que é isso. 8. Você pode nos explicar o papel do educador social e como ele contribui com os trabalhos aqui? Bom, o educador social não necessariamente precisa ser um pedagogo, né? Então, assim, tem que
ter a vontade de estar trabalhando com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí eles acabam trazendo um pouco essa cara de cultura para as crianças, né? Oportunidade que eles nunca teriam aqui. Ou se tivesse que ter, eles precisariam ir em um espaço muito mais longe. Então, acho que hoje o educador social ele vem ajudando a estreitar os laços, né? Eles ajudam muito a estreitar os laços, inclusive comigo, porque não é eu que estou na sala, né? Com as crianças. E eles enxergam muitas questões nas crianças que só eu, enquanto pedagoga, coordenadora, não dou conta. Então, esse olhar um pouco mais crítico do educador social, né, para essas demandas, eu acho que acaba sendo fundamental. E eu acho que o educador social, né, os oficineiros, eles precisam entrar no projeto sabendo que eles estarão exercendo a função de um educador social, né? Não só de um mero professor para levantar o meu ego. É diferente. É diferente, exatamente. Então, acho que é isso. E a última pergunta. Eu já sei que o educador social e o pedagogo precisam trabalhar juntos. Mas para você, qual é a maior relação entre os dois, assim, no dia a dia? Acho que é chegar no nosso objetivo, sabe? Assim, a gente chega aqui crianças que têm dificuldades de se relacionar, tem crianças que têm dificuldade na aprendizagem. São várias questões. Então, eu acho que os dois juntos, eles conseguem ir caminhando, né? Eu sozinha não daria conta. Eu sozinha eu tenho um aporte muito grande, mas mais técnico, mais, né, ali de faculdade e mais de contextos escolares. E já o educador social, não. Então, eu acho que os dois juntos, eles se completam, que nem arroz e feijão, sabe? Assim, deixa eu fazer Claro, uma perguntinha bônus. Uhum. Você acha que uma pessoa, quando ela termina a faculdade, ela vir direto, terminou a faculdade, trabalhar em um espaço assim como educador social, você acha que é muito difícil? Não, eu não acho que seja difícil. Eu comecei sem nem ter faculdade, inclusive. Eu fui educadora social há muito tempo. E eu comecei sem ter. Eu acho que é difícil quando você não quer buscar, sabe? Quando você se acomoda. Sim. Mas não é difícil, pelo contrário. Eu acho que quanto mais cedo também a pessoa quiser buscar esse ambiente escolar, esse não escolar, eu acho que vai ficando mais fácil. Você conheceu a Jennifer, a nossa antiga professora? Ela estava, acho que no final do primeiro ano da faculdade, e ela estava super bem aqui como professora. Então, eu acho que esse ambiente, para quem está fazendo pedagogia, é uma escola. Sim. Tem muito que aprender. Tem muito que aprender. Eu acho que é uma escola, é um bom laboratório, sabe? Para você testar, para você, enfim, explorar infinitas possibilidades. Eu acho que é um ambiente ideal para se formar educadores sociais e pedagogos, eu acho. Muito obrigada, Maria. Parabéns pelo seu trabalho aqui. Obrigada, querida. Tchau, gente.